Olha, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu fiquei uns 15 minutos tentando pensar numa introdução legalzinha e tudo mais, mas, tipo, já foram 5 aulas. A minha cabeça não é tão boa assim. A minha criatividade é muito ruim. Então, vocês me perdoem, vai ter que ser o de sempre. Então, vamos começar, meus amores. Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo. Isso vai ser o padrão, eu acho, a partir de agora. E é isso. Já vamos começar a nossa aula. Não tem nenhum recadinho hoje. Ah, é, lógico. Nem falei o tema. Amores, hoje a gente vai ver a baixa Idade Média, em continuação com a última aula que a gente viu a parte da alta, e vamos terminar esse assunto de uma vez por todas com a graça de Deus e partir na próxima aula para modernidade, tudo bem? Então é isso, vou compartilhar a tela para vocês e vamos começar esse negócio logo. Ah, isso aqui não é um pijama, tá bom? É, mesmo que pareça muito. E sim, é uma TIE Fighter, olha que linda. Tá compartilhando, tá sim. Então, oculta aqui, vai para o PowerPoint, aqui do começo. É isso. Meus queridos, recapitulando de novo, toda semana no Facebook vai ser postado para vocês uma fotinha com todas as aulas e os temas durante a semana, e não seria diferente. Então, se vocês quiserem saber o tema das aulas com antecedência, entrem lá, tudo bem? Se bem que era meio óbvio nesse caso. Mas hoje a gente vai terminar de uma vez por toda a Idade Média e vamos ver a parte da baixa, tudo bem? Desse período. Aqui esse rococó lindíssimo que eu fiz para vocês, olha que beleza. É isso, vamos começar sem mais enrolações. Meus queridos, recapitulando, a Idade Média durou aproximadamente 1000 anos. 1000 anos é muito tempo, e é por isso que o estudo dela foi dividido em duas partes, para facilitar as coisas, porque realmente ia ser muito embaçado ver 1000 anos, tudo bem? Então, a parte da baixa Idade Média vai do século XI ao século XV, tudo depois de Cristo agora, né? E é isso. Antes de entrar nos assuntos, realmente, e destrinchar eles, tem alguns conceitos básicos, como sempre, que vocês precisam saber. Lembrando, amores, essa aula vai ser muito parecida com a anterior, no sentido que antes a gente tinha uma aula inteira para ver um assunto. Então era uma aula para Roma, uma aula para Grécia e etc. Idade Média é um período. E nesse período aconteceu uma cacetada de coisas. Então hoje, igualzinho aconteceu na aula passada, a gente vai ver um monte de assuntos que tem ligação entre si, mas não é uma ligação muito óbvia, muito aparente. Então eu preciso da atenção de vocês, tudo bem? É um tema um pouco complicado, é difícil. É isso, vamos começar. Meus queridos, primeira coisa que a gente precisa saber do período da Baixa Idade Média. Como vocês podem ver na imagem, eu já falei para vocês, ela começou no século XI depois de Cristo. E no século XI, especificamente na Europa, a gente estava tendo um período de paz, que ficou conhecido, olha só que nome criativo, a paz do século XI. Lembra que toda a Europa ficou dividida entre feudos, com autoridades regionais, sendo que essas autoridades eventualmente entravam em conflito? Então, por algum motivo que, não sei, Deus falou, ou para de brigar, os caras falaram, beleza, você teve uma relativa paz no século XI. E o que isso acarretou? Primeira coisa, um efeito muito óbvio. Amores, vamos concordar que guerra mata pessoas? E se você não está guerreando, você pode não morrer? E aí, se você não morrer, você vai fazer outras coisas da sua vida, tipo, sei lá, ter um filho. Então, o que acontece? O crescimento demográfico, essa frase ficou errada, aumenta a população, é isso que eu quero dizer. Então, primeiro efeito da paz do século XI, você tem um aumento populacional dentro da Europa. Lembrando, meus queridos, isso é uma generalização. Nem tudo aconteceu da mesma maneira em todos os lugares, mas a gente pode dar aquela aproximada, certo? Segunda coisa muito importante, um efeito direto. As rotas terrestres ficaram menos perigosas. Meus queridos, a Europa era um bercinho, assim, era um arquétipo de conflito. Então, se você estava atravessando, por exemplo, a França, e todo o povo da França estava brigando, você talvez morresse. Aí você sai da França, nossa, sai da França vivo. Aí você vai, sei lá, qual país depois da França? Meu Deus do céu, eu sou muito ruim em geografia. Ah, você vai para a parte da Grécia, não sei. Aí o povo da Grécia também está brigando, e você pode morrer também. Então, o que acontece? As rotas terrestres dentro da Europa antes da Baixa Idade Média eram muito perigosas no sentido que, primeiro, você tinha vários conflitos acontecendo. Então, tinha cidade que podia estar sendo sitiada, que não estava tendo fornecimento de comida, de alimentos suficiente, etc. Além desses lugares serem, como é que eu posso dizer? Já serem perigosos por si só. Amores, não tinha estrada, tipo, era igual a gente tem hoje, rodovia. Era meio do mato, é nóis. Então, você tinha muito roubo, muito ladrão, muito estuprador, esse tipo de coisa. Então, assim, difícil, complicado atravessar a Europa. Com essa paz do século XI, essas rotas ficaram um pouco menos perigosas. Mas vocês devem pensar, por que eles iam atravessar todo o continente de um lado por outro?
principalmente, não exclusivamente, mas principalmente por causa de assuntos religiosos, ligados exclusivamente não, mas tipo, especialmente ao cristianismo. Sabe, peregrinações para locais sagrados, principalmente Jerusalém. E aí essa parte é importante agora, porque vamos linkar com o próximo assunto. Tudo bem? Então, amores, recapitulando, paz do século XI, período que todo mundo estava de boa, isso gerou um aumento na população europeia e um decréscimo, tá certo essa palavra? Não sei, na periculosidade das rotas comerciais terrestres dentro do continente europeu. Tudo bem? Até vocês devem pensar, nossa, brabo, top demais esse negócio. Pois é, mas não. Meus queridos, mudando completamente de assunto agora, mas tem relação com o que a gente acabou de ver. A gente vai entrar nas cruzadas agora. O que foram as cruzadas? Foi um movimento organizado principalmente, mas não exclusivamente, composto principalmente por cristãos da igreja ocidental, ou seja, não é da igreja ortodoxa, em que a fé católica ficou exaltada de tal maneira que, lembra que eu falei que eles iam peregrinar para Jerusalém? Então, Jerusalém, se vocês lembram muito bem da aula anterior, estava sob o domínio dos árabes, o domínio dos muçulmanos. E isso era visto com muito maus olhos pela cristandade oriental. Oriental não, ocidental. Também oriental, mas enfim. Então o povo falou, é um absurdo isso daí. Jerusalém está na mão de infiéis, de hereges, então a gente tem que ir lá e descer a porrada nesses caras. E foi exatamente isso que aconteceu. Daí surgiram as cruzadas. Foi exclusivamente isso? Não, não foi, tudo bem? Não é uma guerra, uma dicotomia, uma guerra simplória entre cristãos e muçulmanos. A gente já vai ver uma cruzada que não teve nada a ver com isso, tudo bem? Mas a força motriz era isso, ok? Só que, se fosse só a desculpa de religião, pô, não ia ter tanta aderência do povo assim. Vamos ser francos. É uma parte importante, mas não é primordial. Qual foi um dos grandes fatores que também motivou as cruzadas? Meus queridos, acabei de falar do aumento populacional para vocês. Pô, da hora, legal. Da hora até a segunda página, né? Porque se aumentar muito, o que acontece? Você não consegue comportar essa população, tanto fisicamente quanto até em distribuição de recursos. Então, o que acontece dentro da Europa? Começa a faltar terra. Se falta terra, você tem fome. Então, o que isso gera? Gera um êxodo, entre muitas aspas, natural de pessoas, principalmente mais humildes, principalmente das baixas classes, para o Oriente, em busca de melhores condições de vida, porque na Europa não estava dando para sobreviver direito. Tudo bem? Então, assim, isso influenciou muito nas cruzadas, de verdade. Basicamente era o seguinte: o povo falava, tô indo para as cruzadas, tem chance de morrer? Tem chance de morrer. Mas se eu morrer, eu vou pro céu, defendendo aqui meu nosso Senhor Jesus Cristo. E se eu sobreviver, eu vou ter melhor condição de vida. Por quê? Eu vou conseguir terra nova, vou conseguir plantar, vou conseguir ser nobre, etc. Então, teve bastante gente se juntou às cruzadas por causa disso também, por causa da ideia de se ter melhores condições de vida. Perfeito? Qual que é a data de início das cruzadas? 1095. Em um evento que ficou conhecido como o Concílio de Clermont, não sei, não faço a menor ideia como se fala isso. Enfim, o que acontece? Meus queridos, vocês sabem como que começa uma cruzada? É quando o Papa fala, todo mundo aqui, prestando atenção, fazendo favor, é o seguinte, Jerusalém está na mão de muçulmano. Então, quem quer ir descer a porrada neles para daqui, vão partir agora. E foi exatamente isso que aconteceu. No Concílio de Clermont, se eu não me engano, o Papa Urbano II convocou a primeira cruzada, falou para a cristandade se unir e descer a porrada nos árabes. Tudo bem? Então é isso, vamos continuar agora, ainda nos assuntos das cruzadas, só que a gente vai ver todas elas em detalhes. Meus queridos, primeira coisa importante que vocês têm que saber, o que é uma cruzada oficial e o que não é uma cruzada oficial. Cruzada oficial são aquelas que são convocadas pelo Papa ou por autoridade similar. Então é quando alguém fala, alguém importante, né? Fala, nós aqui, vamos lá para o Oriente descer a porrada. Isso é uma cruzada oficial. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque a primeira cruzada numérica que a gente teve não foi a primeira cruzada oficial. E é por isso que ela não chama a primeira cruzada. É um pouquinho difícil de entender. Mas tudo bem. O que aconteceu? Esse Papa falou, gente, temos que ir lá para Jerusalém. Todo mundo falou, não, é isso aí, é nós. Só que, eles partiram sem nenhum aval. O povo se reuniu naturalmente no lugar, ficou, vamos lá, conquistar, vamos sim. Só que não teve uma organização, e também não teve aval da igreja nem nada. E é por isso que essa cruzada, essa primeira cruzada numérica, mas não é a primeira cruzada que tem esse nome, fica conhecida como a Cruzada dos Mendigos. Por quê?
Amores, o povo ia na boa vontade? Ia na boa vontade. Ia de coração aberto? Ia de coração aberto. Só que do que adianta você ir desse jeito se você não tem um puto de uma espadinha para se defender? E é exatamente isso que aconteceu. Foi uma cruzada natural, bonita, movimento, emanando do povo, só que não tinha estrutura, não tinha planejamento. O que aconteceu? Massacrada. Completamente, tudo bem? Então essa foi a nossa primeira cruzada numérica. Agora, a primeira cruzada, que tem esse nome, Primeira Cruzada, ou também chamada de Cruzadas dos Nobres, aí sim. Ela aconteceu um ano depois daquele concílio de Clermont, no ano de 1096, foi convocada pelo Papa, e aí, nobre, né, gente? Já tá no nome. Foi oficial e foi muito bem organizada, muito bem arquitetada. E ela deu certo. Foi uma das únicas cruzadas que realmente atingiu o objetivo principal. E qual era o objetivo principal? Tomar Jerusalém. No caminho, conforme os cristãos iam se expandindo para o Oriente, eles iam fundando diversos reinos cristãos, que vão ser muito importantes mais para frente. Então, lembre-se, a primeira cruzada fundou, dentro do continente estrangeiro que eles estavam tentando dominar, diversos reinos cristãos, tudo bem? Dentro de território árabe mesmo, dentro de território muçulmano. Em 1099, 3 anos depois que eles partiram para essa jornada, eles tomaram de uma vez por todas Jerusalém. Perfeito, maravilhoso. Olha que belo esse negócio. Mas isso não durou muito tempo. O que aconteceu? Os muçulmanos, quando eles viram esse avanço, eles ficaram assustados, foram rechaçados, só que eles se organizaram e partiram para cima de novo. Então, os muçulmanos, eles derrotaram os cristãos mais para frente. Tipo assim, todo esse avanço, imagina o seguinte, é que eu não peguei o mapa porque eu sou burro, vocês me desculpem. Mas vocês podem procurar no Google agora, peguem o mapa da Europa e da Ásia. Então, conforme os cristãos iam avançando para o Oriente, os muçulmanos iam retraindo. Só que chegou um ponto que foi a vez os muçulmanos empurraram os cristãos de volta. Então, todos os reinos que os cristãos... Todos não, mas a grande parte dos reinos que a cristandade ocidental fundou... tá certo? Tá certo. Foram reconquistadas pelos muçulmanos. E a cidade de Jerusalém, especificamente, também. E quem que foi o cara o cara dos árabes que encabeçou todo esse movimento contra os cruzados? Um cara maravilhoso, assim, gênio, chamado Saladino, tudo bem? Saladino é um cara bem... Vocês já devem ter ouvido falar. Meus queridos, um detalhe que eu esqueci de contar para vocês. Por que o nome cruzada? Por causa disso daqui. Tá vendo isso daqui? Isso daqui é uma cruz. Então, os nobres que iam lutar nas cruzadas, eles iam com essas armaduras vistosas, bonitas, e no peito deles, em seus escudos, em seus emblemas e estandartes, estava essa cruz, se eu não me engano, a cruz de Malta. Então, por isso que chama, esses caras das cruzes, esses caras da cruz, os cruzadas, entendeu? É por isso que chama cruzada. Enfim, cristãos foram derrotados, ficaram tristes, então aí foi organizada a Cruzada dos Reis, que tem esse nome porque 3 grandes reis foram os generais, os líderes desse movimento, que eles tinham o intuito justamente de reconquistar, primeiro, esses reinos cristãos que eles tinham conquistado na primeira cruzada, mas que foram foram tomados de volta, e também Jerusalém. Não deu certo não, eles morreram. E aí, amores, depois da terceira cruzada, eu já vou adiantar para vocês, Jerusalém nunca mais caiu na mão de cristão. Tudo bem? Ficou no domínio semita pelo resto da eternidade. Até hoje, inclusive, tem uma treta muito grande por causa disso lá. Mas, enfim. Uma outra cruzada que é muito importante, que vocês têm que saber também, e agora é que vem o detalhe, é a Quarta Cruzada. Meus queridos, lembra que eu falei para vocês não caírem naquela dicotomia de as cruzadas foi um movimento de cristão contra muçulmano? Então, agora que a gente entra. A Quarta Cruzada, que foi chamada da Cruzada Comercial, ela foi feita com o intuito de ampliar o comércio europeu. Lembra que no período feudal não tinha tanto comércio assim entre os povos e tudo mais? E qual que era o objetivo dessa cruzada? Justamente, primeiro, abrir esse comércio e, segundo lugar, assegurar o controle de Constantinopla. Meus amores, eu falei isso para vocês na outra aula. Constantinopla está estrategicamente posicionada num lugar muito top. É passagem para o mar Mediterrâneo, então, assim, bastante produto passa de lá. E o que acontecia? Constantinopla tinha um monopólio dos produtos que vinham da Ásia. Então, o que acontecia? Esses produtos chegavam nos portos de Constantinopla e de Constantinopla eles iam para o resto da Europa. Vocês veem que tem intermediário demais nessa situação? Então, assim, tinha bastante fluxo de mercadorias vindas do Oriente para dentro do continente europeu. Só que o preço dessas mercadorias era muito alto por causa do intermédio da cidade de Constantinopla. Não só dela, mas principalmente ela. E aí, o que fez? Eles organizaram a Quarta Cruzada, a Cruzada Comercial, onde esse porto de Constantinopla
Constantinopla, fala certinho. Ele foi tomado, eles asseguraram o controle dele e a cidade foi saqueada, inclusive. A partir daí, o comércio se expandiu para toda a Europa. Tudo bem? Isso é muito importante. Aí à direita vocês podem ver, né, um relato fidedigno de um cruzado. E é isso, meus amores. Tiveram 8 cruzadas oficiais no total, mas as mais importantes são essas, tudo bem? E eu particularmente acho que são as que vocês têm que saber. Ok? Partindo para um assunto completamente diferente agora, como na outra aula. Meus queridos, como vocês podem ver nesse mapa, são as novas rotas comerciais que a gente tem na Europa, tanto as terrestres quanto as marítimas. Vocês veem aqui que, né, Constantinopla passa bastante coisa. O que acontece? As cruzadas, principalmente a quarta cruzada, igual eu acabei de falar para vocês, abriu o comércio do Oriente para o Ocidente, tudo bem? E aí o que acontece? O renascimento comercial. Amores, o que acontece? Você tem essas rotas de comércio passando por toda a Europa. E o que acontecia? Em lugares que o povo ia para descansar, entre aspas, começou a surgir novos assentamentos. São chamadas feiras. A gente já vai entrar nesse aspecto. Então, o que aconteceu? O povo começou a migrar de volta para as cidades. Olha que interessante. Então, de novo, você tinha alguns pontos aqui dentro da Europa em que o povo parava naturalmente para descansar, sabe? Nesses pontos começava a florescer novas cidades, o povo começava a se aglomerar. Por quê? Gente, comércio, vamos concordar que comércio é bem da hora, dá um bom dinheiro. Então, o que acontece no Renascimento Cultural? Primeira coisa, só recapitulando, a abertura do comércio do Oriente para o Ocidente, a gente tem um crescimento do mercado consumidor, no sentido que novos produtos estão chegando agora, entendeu? Então, tipo assim, os produtos que não chegavam da Ásia, porque eram muito caros, agora estão mais baratos, então é mais acessível para o povo. Se é mais acessível, você tem um novo mercado consumidor. E, por último, nesses entrepostos que o povo parava para descansar, essas caravanas de comércio atravessavam toda a Europa, eles tinham que parar alguma hora, surgiram as feiras, tudo bem? E ao redor dessas feiras também começou o crescimento de cidades, tudo bem? Tudo bem? Então, esse é o renascimento comercial e ele está intimamente ligado com o renascimento urbano, tá bom? É isso. Acho que agora, inclusive, é o renascimento urbano. É isso aí. Amores, já falei para vocês, acabei adiantando. Nessas rotas comerciais, tinha momentos em que o povo parava para descansar. Nesses lugares, não só nesses, mas nesses lugares, são fundadas cidades. Meus queridos, de novo, tomem cuidado com dicotomias. Eu falei para vocês que durante a Idade Média, você tem a concentração da população no interior. Isso quer dizer que não tinha cidade nesse período? Não, tinham cidades, só que elas eram muito menos povoadas e importantes para toda a política regional, tudo bem? Então, o que acontece no Renascimento Urbano? Renascimento é um nome que tem a ideia de alguma coisa voltada às cinzas, e não é isso. Pensem mais em Renascimento Comercial e Renascimento Urbano como um incremento, tudo bem? O que acontece no Renascimento Urbano? Você tem o crescimento das cidades que já existiam e fundação das novas cidades, tudo bem? Onde que essas novas cidades foram fundadas? Naquele encontrinho de rota comercial que eu falei para vocês, tudo bem? Estou falando muito tudo bem, enfim. Amores, outra coisa importante no Renascimento Urbano. Lembra das fortificações que o povo fugiu para o interior da Europa, justamente porque estava tendo muita invasão, e eles fugiam para, tipo, uns lugares murados, uns lugares que tinham castelos, então. Pois é. A partir daí surgem os burgos, que é basicamente isso daqui, gente, são cidades muradas. E daí também que surge o termo burguês, que é uma pessoa que quer dizer, hoje em dia ele tem um significado completamente diferente. Mas o burguês da Idade Média é uma pessoa que vive dentro dos burgos. E os burgos são isso, meus amores, são cidades muradas. O povo, querendo ou não, ainda precisava de proteção. Então é isso. Burgos aqui, todos murados, normalmente em volta de uma fortaleza, tudo bem? As cidades também trazem novas demandas, e novas demandas trazem novas funções sociais. Então você tinha agora um incremento de pessoas que poderiam trabalhar, como, por exemplo, com artesanato, armeiros, confeccionistas, o povo que faz roupa, etc. Então você tem novos empregos e principalmente novas funções sociais, tudo bem? E como esses novos trabalhos se organizavam? Eles se organizavam nas guildas, meus amores. Amores, como é que funcionava? Basicamente é o seguinte, você tinha, por exemplo, um mestre artesão, tudo bem? Esse mestre artesão, ele não era bobo, tá ligado? Ele não queria competir com o vizinho dele, então o que ele falava lá? Mano, você também faz roupa, né? Você também é artesão? Vamos tabelar os preços, para nenhum de nós dois gerar competição entre si?
Nossa, mas isso não acontece hoje em dia. Pois é, não acontece hoje em dia, mas naquela época era muito comum. Então, as guildas são exatamente isso, meus amores. São aglomerados de pessoas que partilham do mesmo ofício, partilham das mesmas profissões, da mesma profissão, e eles se organizavam, sabe? Tabelavam preços, compartilhavam conhecimento e etc. Tudo bem? A última coisa muito importante das novas cidades. Meus queridos, querendo ou não, os feudos ainda não existiam. E algumas cidades ficavam no território desses feudos. E isso começou a dar atrito entre o senhor feudal e essas pessoas que viviam nas cidades. Por quê? Meu irmão, você não quer mais pagar o tributo para o senhor feudal. Você não quer trabalhar na corveia. Você não quer pagar a taxa da mão morta ou qualquer coisa assim. Então, teve muita briga entre cidades e entre feudos. E algumas delas conseguiram autonomia dos feudos. São as chamadas repúblicas na Itália e as comunas na França. Tudo bem? Então é isso, algumas cidades conquistaram a sua independência dos feudos. Então é isso, acabamos o renascimento urbano, mudando completamente agora de assunto, de novo, mais uma vez. Só que, meus queridos, a coisa estava muito bonita até agora. Só que nem tudo são flores. Se no século XI a gente teve aquele período de paz, de harmonia, aí a gente teve as cruzadas que, por bem ou por mal, trouxeram avanços, entre muitas aspas, no sentido que promoveram o renascimento do comércio e o renascimento urbano, no século XIV o bicho pega. São as chamadas crises do século XIV. Eu não coloquei aí no tópico para vocês, mas a primeira crise que a gente tem importante é a fome. No comecinho, nos primeiros 20 anos do século XIV, teve muita chuva dentro da Europa, muita chuva. E, meus queridos, por mais que as plantas precisem de água, muita água acaba matando as plantinhas. Então, assim, teve uma onda de fome muito grande. Estima-se que entre 10% da população europeia tenha morrido de fome nesse período. Pois é, foi babo. Mas isso nem é a pior desgraça que veremos aqui ainda. Amores, é meio trágico falar isso agora, né? Nesse cenário de coronavírus, mas enfim, vamos ter que falar da peste negra, né, meus queridos? Peste negra também começou lá no início do século XIV e tudo mais. Ah, de onde ela veio? Então, vocês lembram das rotas comerciais, né? Ó, amores, é o seguinte, tudo isso aqui que está no interior da Europa não existia. Era muito difícil você fazer essa viagem. E aí, com aquela paz, etc., que eu já expliquei para vocês, essas novas rotas começaram a surgir. Só que qual que é o rolê? O que isso gerou? De positivo a gente já sabe, mas e de negativo? Meus queridos, a peste negra começou na Ásia. E ela provavelmente teria muita dificuldade de se espalhar para a Europa se não fossem essas novas rotas comerciais. Então, o que acontece? O povo vinha aqui para a Itália, que tinham cidades mercantes, Gênova e Veneza, e junto com os navios veio também a doença. A peste negra, ela é transmitida por uma pulga, essa pulguinha vai no rato, e o rato transmite a doença, entendeu? Então, é um monte de transmissor. Ai, meus amores, assim, isso é muito ruim em biologia, de verdade. Eu sei que o rato transmite a doença, enfim. E aí eles chegam aqui na Itália, ela começa na Itália, e da Itália, dissemina para toda a Europa, tudo bem? O que ajuda muito na disseminação da peste negra? A falta de higiene nas cidades. Meus queridos, assim, é um fator muito interessante. Inclusive, quem vai prestar engenharia, vocês vão ver isso nas primeiras aulas. Ah, como é que eu sei disso? Porque meu primo me falou, enfim. Vocês vão estudar muito a organização da cidade de Roma. E Roma era muito bem organizada. Você tinha aquedutos, você tinha recolhimento de lixo, etc. Era tudo um saneamento básico muito bom. Quando o Império Romano do Ocidente cai, as cidades dão 28 passos para trás. E a higiene nas cidades fica um cu. Você tinha valas comuns, o povo não recolhia lixo. Enfim, gente, assim, tenebroso, muito ruim. E rato gosta dessas coisas. Então, assim, a falta de higiene das cidades europeias também ajudou muito na disseminação da peste negra, tudo bem? E aí esse negócio começou a pegar, meus amores. Pegou de um jeito, assim, inimaginável. A gente já vai ver o saldo de mortos. Chega um ponto que... Como é que eu posso explicar isso para vocês? Como vocês já sabem, a religião era de muita importância dentro da Europa. E aí o que acontecia? O povo começou a ficar desesperado. Você não tinha ciência naquela época, quer dizer, você tinha descobertas científicas, mas você não tinha um método científico rigoroso. Então, a população europeia começou a achar que a peste negra era um castigo divino. E quando a peste realmente começou a avançar e começou a matar o tanto de gente que ela matou, amores, a situação saiu completamente do controle. Só para vocês terem uma ideia, era comum pessoas andarem na rua com um chicote e se açoitarem para tentar agradar a Deus, para tentar parar com essa situação. E tudo que a igreja determinava que as pessoas fizessem para tentar, tipo assim, Deus, tem piedade de nós,
a população obedecia. E isso é muito importante. Por quê? Então, imagine o seguinte, o padre fala, gente, é o seguinte, estamos pecando muito e por causa disso essa peste está vindo aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, sei lá, parar de comer carne nos dias X, a gente tem que dar 28 pulos para São Judas, não sei. E o povo obedecia tudo, porque o que a igreja falava era lei. Só que o que aconteceu? Isso não impediu que a peste se espalhasse. Então, esse foi um dos primeiros momentos em que a autoridade da igreja foi posta em xeque, foi posta em questionamento. Por quê? Porque o que eles falavam, tipo, que ia ajudar a solucionar a crise, não solucionou. Então o povo começou a achar, pera lá, tá estranho isso daí. E além disso, meus amores, a gente tem isso até hoje. É muito importante para a tradição cristã que a gente enterre nossos mortos. E o que acontecia? Os padres daquela época se recusavam, porque era muito provável que se eles fizessem isso, eles iam ser contaminados pela doença. Entendeu? E isso mexeu muito com a cabeça da população, muito mesmo. Resultado final, entre 1/3 e metade da população europeia acabou morrendo por causa da peste negra. Gente, é muita pessoa. Aproximadamente, em números atuais, números atuais não, em números da época, 13 milhões de pessoas, mas assim, se atentem à porcentagem. Amores, 50%. É muita coisa. Ao lado, na imagem do slide, vocês podem ver, mano, isso aqui me dá muito medo, mas de verdade. Esse daqui eram os médicos da época, meus queridos. Por que eu trouxe essa imagem para vocês? Para vocês verem que, por mais que eles fossem médicos das pestes, eles são chamados de médico das pestes, eles não tinham uma erudição tão grande assim, no sentido que eles não sabiam muito bem como é que eles solucionavam a crise, como eles podiam curar a peste, nem tampouco como ela era espalhada. É por isso que vocês têm essas máscaras bizarras. Eles achavam que o mero olhar para alguém que está pestilento poderia passar doença. E aí o que eles faziam? Esses olhos negros aqui, é muito bizarro, mas eles são vidro de garrafa, tipo, coisa funda mesmo, para você não ter o contato entre olhar ou alguma coisa assim. Eles também achavam que podia passar pelo cheiro. Então, nessas máscaras longas aqui, bem na pontinha delas, tinha aroma de rosas, para tentar, enfim, tudo isso controlar. Obviamente não ajudava em nada, absolutamente nada, mas eu trouxe para vocês porque é interessante. Tudo bem? Então, a peste negra é a segunda crise do século XIV. Qual que é a terceira? Rebeliões camponesas. Meus queridos, era supernatural. Estava tendo uma peste que estava assolando toda a Europa. A população estava morrendo, estava adoecendo. É óbvio que a produção de comida ia baixar. E aí e também a arrecadação de nobres. E aí o que acontece? A nobreza europeia, ela tentou pegar toda essa crise e jogar ela para cima da população, no sentido que eles aumentaram os tributos e tentaram obrigar à força os camponeses a trabalhar no campo. Só que eles iam morrer. Então, isso gerou diversas rebeliões, essas revoltas, que ficaram conhecidas como jarris, principalmente na França, tudo bem? Essa daqui que vocês estão vendo aqui na imagem, amores, foi uma chacina, de verdade. Aproximadamente, na primeira jarri, 20 mil camponeses morreram, tudo bem? Mas eles pegaram em armas, eles tentaram lutar contra a nobreza, falaram, não, a gente não vai trabalhar, vocês não vão aumentar os impostos, tá todo mundo morrendo, cacete. Entendeu? Então, recapitulando, as 3 grandes crises do século XIV, primeira, fome ocasionada por fortes chuvas, a peste negra que a gente acabou de ver, e consequência da peste negra e na produção de alimentos, e na baixa de produção de alimentos e na circulação de mercadorias, a gente tem as rebeliões camponesas. Por quê? Porque a nobreza tentou obrigar que eles continuassem a trabalhar. Até rimou, olha só que lindo. Tudo bem? Amores, acho que é a última vez que nós mudamos completamente de assunto. Não, não é a última vez, mas é a penúltima vez, tudo bem? Meus queridos, é o seguinte, por mais que tenha esse cenário apocalíptico, agora vocês devem estar pensando, nossa, a Europa estava uma merda, e realmente estava. Teve bastante coisa importante que aconteceu nesse período de positivo, vamos dizer assim. Quando eu digo positivo, é que se aproximou do que a gente tem hoje em dia de governo. Vocês vão entender isso agora. Amores, é na Baixa Idade Média que a gente tem a formação das monarquias europeias. Meus queridos, vocês lembram da aula do feudalismo? Você tinha rei dentro da Europa? Você tinha um rei da França, você tinha um reino, sei lá, de Gênova ou qualquer coisa assim. Só que a influência desse rei era limitada. Por quê? Porque o poder era fragmentado em diversas mãos, dos senhores feudais, da igreja e etc. Só que o que acontecia? O renascimento comercial fez um fator muito importante. Você tem se você tem um poder fragmentado, você dificulta a realização do comércio. Por quê? Porque cada feudo, quando emitia moeda, emitia uma diferente. Então, um feudo vizinho tinha um monte de moeda.
E isso não era bom. Você tinha que ter uma unificação dessa cunhagem, desses tributos. Então, isso ajudou muito, muito na formação das monarquias. Essa ideia de que o comércio voltou a ser uma fonte importante de renda e a gente precisa uniformizar ele. Tudo bem? Segunda coisa, meus queridos, rebelião está comendo solta. E essa divisão entre suzerania e vassalagem, essa fragmentação entre feudos, ela era muito ruim para conter essas rebeliões, sabe? Um nobre ficava tentando lidar com o problema por si só. Então, eles pensavam que se eles tivessem uma união, uma unidade política, um Estado centralizado para lidar com esses problemas, eles não seriam tão grandes assim. Essas rebeliões também ajudaram na formação das monarquias. Além disso, as dinâmicas de poder elas se transformam com a burguesia. Antes você tinha o quê? Clero, nobreza e a pobreza, e a ralé, que eram os camponeses, etc. Agora não. Os burgueses, poderiam ser, na realidade, tão ricos quanto os donos de terra. Então isso meio que deu uma equilibrada nas coisas, tudo bem? Quais foram os primeiros reinos a se instaurar? Os reinos ibéricos, amores. Se vocês não sabem, a Península Ibérica é essa daqui, que abrange a Espanha e Portugal. Inclusive, Portugal vai ser o primeiro reino formado, unificado, dentro de toda a Europa. E o que isso causa? Eu acho que eu coloquei isso mais para frente, mas enfim. Amores, grandes navegações. Vocês nunca acharam estranhos a colonização da América em si, dos países que hoje compõem a América, ter sido feitas principalmente por Portugal e por Espanha? É por causa disso, meus amores. Espanha e Portugal foram um dos primeiros países que se unificaram dentro da Europa. E foram eles que bancaram todas as grandes navegações. Ah, isso quer dizer que Inglaterra e França não vão ter colônias, por exemplo? Óbvio que não. Mas a grande parte delas vai ser de Portugal e vai ser de Espanha. Vai ser da Espanha e vai ser de Portugal. Tudo bem? Por fim, eu queria trazer só um detalhezinho. Amores, nunca vi isso cair, mas assim, eu fiquei com muito medo de não dar pra vocês se depararem em algum exercício. Meus queridos, a Inglaterra demorou um tempinho maior para se unificar. Por quê? Você teve um problema de sucessório muito grande dentro dessa ilha, mas muito grande mesmo, na chamada Guerra das Rosas, em que diversas famílias lutaram para conseguir o controle da Inglaterra. Só para vocês terem uma ideia, 7 linhagens nobres inglesas foram exterminadas nessa guerra. Foi um bagulho muito sério. Inclusive, se vocês querem entender Guerra das Rosas, entender não, mas tipo, sentir o feeling do negócio, amores, teve um cara que é muito interessado, tem um cara, ele não morreu ainda, espero que não morra, enfim. Tem um cara, vocês vão entender, tem um cara que é muito interessado nessa Guerra das Rosas. E aí ele gostava da história, contavam para ele, pesquisou bastante, e ele resolveu fazer uma série de livros ficcionais que eram baseados nessa guerra. Um cara chamado George R. Martin, que escreveu A Guerra dos Tronos, Game of Thrones, amores. Então, só pra vocês, quem assistiu sabe a treta que é. Gente, é real aquilo, de verdade. Era muita briga. Então é por isso que a Inglaterra demorou muito tempo para se unificar. Quem unificou a Inglaterra, se eu não me engano, Henrique VII, não sei como é que fala isso. A gente vai ver isso em outra aula, ok? E continuando, acho que agora é a última coisa que a gente vai ver. Meus queridos, último assunto da aula, se eu não me engano. Eu acho que é muito importante a gente saber. A Guerra dos 100 Anos. Primeira coisa, a Guerra dos 100 Anos durou quanto tempo, meus amores? Quanto tempo? 116 anos, né? Pegadinha esse negócio, mas enfim. O que foi a Guerra dos 100 Anos? Amores, a Guerra dos 100 Anos foi no finalzinho da Baixa Idade Média. E da Idade Média como total. Vocês podem ver que ela acaba em 1453, que inclusive é o mesmo ano que também acaba a Idade Média. Lembrando, a Idade Média acaba com a queda do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, tudo bem? Foi um conflito entre a França e a Inglaterra. E assim, meus amores, é muito difícil mesmo, eu explicar essa guerra num tópico só. Por quê, meus queridos? Foram 100 anos de guerra. Muita coisa mudou. Mas qual foi o fator que desencadeou a guerra? É o seguinte, você teve um problema de sucessão dentro do trono francês. Por quê? Todos os herdeiros, um rei da França morreu e não deixou herdeiro direto. E o parente mais próximo dele era o rei da Inglaterra. Só que, assim, deu uma treta muito gigantesca. O rei da Inglaterra não poderia assumir, os franceses ficaram putos, etc. E aí eles entraram em guerra. Além dessa situação do controle do trono francês, você tinha também a vontade da Inglaterra em controlar a região dos Flandres, meus queridos. Deixa eu ver se eu acho no mapa, eu não tenho certeza se eu vou achar. Florença, Ah, ele não tá aqui. Amores, é o seguinte, os Flandres é mais ou menos aqui.
sabe? A área comercial de Champagne também é importante. Os Flandres era a região do norte da França, que hoje em dia um pedacinho dessa região também corresponde à Bélgica, que era onde tinha um monte de encontro de rota comercial e principalmente de feiras. Você tem a Feira de Flandres, que é muito famosa. Então, a Inglaterra queria controlar essa região, porque, né, garotada? Gente, pelo amor de Deus, se você controlar essa região, você controlaria o comércio. Se você controlaria o comércio, você poderia colocar uns tributinhos a mais, você ia controlar uns produtos, ia dar um dinheiro bom, tudo bem? Aí, tipo assim, amores, 100 anos de guerra, muita coisa mudou. A Inglaterra começou ganhando a guerra, começou conseguindo assegurar o controle da região, aí depois a França foi lá e rechaçou eles, assim, muita treta. O que é importante para vocês saberem? A Guerra dos 100 Anos causou união dentro dos dois países. Nossa, causou união da França com a Inglaterra? Não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, a Inglaterra estava fragmentada, aquele negócio feudal, vários núcleos de poder. E aí a Guerra dos 100 Anos obrigou todo mundo da Inglaterra a se unir para combater os franceses. E a mesma coisa na França, entendeu? Então a Guerra dos 100 Anos contribuiu para a formação dos estados da Inglaterra e da França. Tudo bem? Última coisa legal que eu coloquei para vocês, que é a história da Joana d'Arc, coloquei por curiosidade mesmo, não me lembro de cair em prova. A Joana d'Arc, meus amores, ela foi uma comandante militar francesa. Então, lembra que eu falei que os ingleses começaram ganhando e depois que a França rechaçou eles o território? Então, a Joana d'Arc ajudou muito nisso. Ela liderou tropas contra os ingleses, expulsou eles da França, assim, muito bacana a história dela. Acabou morrendo queimado na fogueira, porque a vida não é justa. Mas, enfim. Amores, é isso. Acabamos a aula. Finalmente. Essa é a segunda versão dessa aula, no sentido que eu gravei uma aula inteira, só que deu problema. Tô aqui para gravar de novo. Tá, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Deixa eu voltar para cá, para a apresentação. Tá, eu tô me vendo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, comentário, etc., podem me falar. Meus queridos, é o seguinte, eu tive um erro quando montei essa aula, montei tudo isso, que eu não coloquei nos slides, também não falei aqui, sobre a arte medieval, que a gente tem várias vertentes, vários estilos, etc., e às vezes isso cai em prova. Não é muito comum, mas às vezes cai. Então vamos fazer o seguinte, no texto corrido, que sai toda sexta ou todo sábado, vai estar lá uma parte bem dedicadinha, bem explicadinha para vocês, tá, sobre a arte medieval. O que eu posso adiantar para vocês? Você tem a arte bizantina, que surgiu na região do Império Romano do Oriente, a arte românica, que surgiu no Ocidente, e a arte gótica. Amores, a arte gótica é a que eu, particularmente, vejo mais caindo. Tudo bem? Eu vou dar só um detalhezinho da arte gótica agora, tipo, um exemplo. A arte gótica, ela é caracterizada por umas construções altas, tipo, vertical mesmo, assim, porque era muito inseparável a religião da arte nesse período. Na verdade, era inseparável a religião de qualquer coisa, de ciência, de filosofia, etc. E principalmente na arte. Tanto é que a arte românica, por exemplo, vai ser caracterizada por tentar propagar a fé cristã por meio de imagens, tudo bem? Então, tipo assim, aqueles vitrais, aquelas pinturas da Paixão de Cristo, etc., elas foram feitas para educar a população sobre o cristianismo, porque, querendo ou não, meus amores, o analfabetismo era grande dentro da Europa nesse período. E na arte gótica, como é que isso se manifestava? Eles achavam que quanto maior a construção, mais perto de Deus a pessoa ficaria. Tipo, enfim, é isso, não é um detalhezinho, vocês vão ver depois. Ah, qual que é a construção gótica mais famosa do mundo? Inclusive, está na lista de exercícios de vocês. Amores, Notre-Dame, Paris. Tudo bem? Aquelas duas torres maravilhosas de linda. É isso, agora sim a gente acabou. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos todo mundo aqui da equipe de história disponíveis para vocês. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Já falei isso umas 28 vezes, mas enfim. Um beijo, um queijo. Fiquem bem, mas fiquem em casa, tudo bem? Até a próxima semana, se eu não me engano, com Renascimento, ok? É nóis, meus amores. Vou parar de gravar agora.